Então, essa é a terceira etapa, a última etapa de ETL, e a gente vai tentar explicar aqui para vocês, para que entendam da melhor maneira possível. Tá? Então, o que é essa etapa de carregamento? Depois que você extrair os seus dados de diversas fontes, ou uma fonte só, que você transformou, organizou, tirou sujeira, tirou duplicação e transformou isso em uma tabela, né, geralmente uma tabela relacional, então é hora de você enviar, né, essa tabela para algum outro lugar. E aí que entra essa etapa de carregamento, né? E aí você pode fazer esse carregamento de diversas formas, né? Você pode fazer, como eu disse, esse carregamento uma vez por dia, uma vez por hora, uma vez por minuto, enfim. Existem vários tempos ali, ou intervalos de tempo que você pode utilizar, né? Você pode mandar tudo de uma vez, ou você pode parcelar, né, esse envio de dado. Então, manda um pouco de cada vez, né? Então, o primeiro que eu falei é o batch, né? E o segundo é o streaming, né? Ou, enfim, aquele que você faz uma divisão ali do seu conjunto de dados, né, para enviar um pouco de cada vez. Tá legal? E geralmente, né, esses dados eles são carregados em gerenciadores de bancos de dados relacionais. Né? Então, o que são gerenciadores de bancos de dados relacionais? Basicamente, são softwares, né? São plataformas ali que você tem todo um gerenciamento de tudo que está acontecendo no seu banco de dados. Né? E no caso de ser relacional, ele é tabelas, né? Eles são tabelas que você tem dentro do seu banco de dados. Ué, mas existe banco de dados sem ser tabela? Existe, né? Tem banco de dados que você consegue colocar arquivos de imagem, por exemplo, né? Que você consegue colocar qualquer tipo de arquivo, inclusive tabelas. Né? Mas os bancos de dados relacionais, eles são exclusivamente tabelas, tá? Então, é bem importante isso, né? Geralmente colocamos o nosso resultado final nesse tipo de banco de dados. E por quê? Porque os bancos relacionais eles são muito mais fáceis da gente analisar, da gente alimentar um dashboard, por exemplo, né? Da gente reproduzir essas informações. A gente consegue utilizar a linguagem SQL em bancos de dados relacionais, e bancos de dados não relacionais ou NoSQL, a gente não consegue utilizar, nem sempre a gente consegue utilizar a linguagem SQL ou outro tipo de linguagem, tá? Então, é por isso, né, que a gente costuma carregar essas tabelas finais dentro de bancos de dados relacionais, tá? E esses gerenciadores, então, por exemplo, MySQL, né, tem o BigQuery, como eu já comentei antes, tem Oracle, enfim, diversos outros bancos de dados. Tem o Postgres, né, que é bem famoso também no mercado de trabalho, que a gente pode colocar essas tabelas finais, esses bancos de dados finais que a gente já limpou, já tratou, já organizou. E aí sim a gente consegue utilizar a linguagem SQL para fazer análise desses bancos de dados, tá? A gente consegue alimentar dashboards que podem ser atualizados recorrentemente e podemos utilizar também, por exemplo, machine learning, tá? Então, esses bancos de dados que eles são específicos aí para análise, machine learning e alimentação de dashboards, a gente chama de data warehouse, tá? Que traduzindo para o português é um armazém de dados. Né? Então, são os dados finais ali que a gente coloca, que a gente vai utilizar justamente ali para analisar, para machine learning e para construir os nossos gráficos. Tá? A gente não vai colocar aí no DW várias informações inúteis que a gente nunca vai utilizar, por exemplo. Tá? Então, geralmente o DW ele tem aí esse objetivo. Tá legal? Então, é isso aqui nessa aula sobre definição, extração, transformação e carregamento. E eu vejo vocês na próxima aula. Até!